a busca de avivamento e de restauração. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Salmos 80, versículo 7. O autor aqui diz que a chave do Salmo 80 está no versículo 3, versículo 7 e versículo 19. Esse versículo, esses 3 versículos, eles repetem a mesma coisa. Por 3 vezes, dentro desse salmo, o autor aqui, segundo a tradição, o Asaf, ele repete dentro desse salmo esse pedido: faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O Salmo 80 pertence à categoria dos salmos de oração, de intercessão. Ele é uma súplica pela restauração de Israel. Podemos estudá-lo pensando em nós, pois todos igualmente precisamos de alguma restauração. Então o tema é avivamento, restauração. Dentro da história de Israel e dentro da história da igreja também, sempre vem à tona esse tema avivamento. Por que necessitamos de avivamento? Porque começamos a declinar na vida espiritual. Aí precisa, de vez em quando, Deus levantar um líder, levantar alguém para trazer um reavivamento para a igreja. Ponto 1 aqui, o grave momento histórico. Esse salmo, então, ele foi escrito tendo como pano de fundo uma situação grave do povo de Israel. O povo de Israel havia se desencaminhado da lei que foi dada a ele. Esse salmo data da época do desaparecimento do Reino do Norte e da sua capital Samaria em 721 a.C. 10 das 12 tribos haviam sido capturadas pelos assírios. Seu povo fora levado para outras partes desse império dominador e desapareceram. A situação era uma situação política e geográfica desfavorável a Israel. Mas como que se deu isso? Para entender como chegaram a esse ponto, você tem que ver o lado espiritual. Veio uma punição geográfica e política sobre o povo de Israel por causa da situação espiritual do povo de Israel. Aí você tem que voltar quando o reino era apenas um, com a capital Jerusalém, sobre o domínio de Davi. Davi então falece e passa o domínio para o seu filho Salomão. Salomão governa muito bem durante um bom período, porém quando ele chega na velhice de Salomão, está escrito que na sua velhice o coração dele deixou de ser reto para com Deus. Devido aos enlaces matrimoniais que Salomão fez, por politicagem, buscando domínio além das suas fronteiras, ele fez vários casamentos políticos com princesas de outros países. E quando chegou na velhice, essas princesas que se tornaram rainhas corromperam o coração de Salomão. E Salomão caiu na idolatria. E por causa dessa idolatria de Salomão, então veio Deus, através do profeta, trouxe uma mensagem que o reino da mão de Salomão ia ser rasgado. Aí politicamente e geograficamente, o reino que era um foi dividido. Se dividiram então, ficou o reino do sul, Jerusalém capital, Judá e mais uma tribo e uma boa parte dos levitas ficaram com Jerusalém. E a outra tribo, então as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão, dentro de uma profecia
trazida então como castigo. Então a divisão do reino de Israel foi um castigo que Deus trouxe sobre Salomão por causa da idolatria. Só que o negócio não parou aí. A situação não parou aí. Porque assim que o reino se dividiu, Jeroboão, que ficou com 10 tribos na mão, ele rapidamente se esqueceu que quem colocou aquelas 10 tribos na mão dele foi Deus. E se Deus colocou, Deus ia manter na mão dele. Mas ele ficou com medo de perder o governo das 10 tribos. Por quê? Porque do lado religioso, a central religiosa era Jerusalém. E Jeroboão então pensou assim consigo: esse povo vai subir a adorar a Deus em Jerusalém e vai me abandonar. Vai voltar para a casa de Davi. Lá está o sacerdote, lá está o reino de Davi, está tudo lá e eles vão me abandonar. E vão tomar o reino da minha mão. O que ele fez? Ele então decretou, por lei do rei, a construção de um bezerro e foi dado a ordem: ó Israel, esse é o teu Deus. Você não precisa e não pode subir a Jerusalém. Você tem que adorar esse Deus que eu fiz aqui para vocês. Então essa é a situação histórica. A situação histórica é essa. E aí, por causa dessa idolatria do reino do norte, Deus levantou vários profetas, ninguém ouviu. Aí Deus então trouxe a Assíria. A Assíria invadiu as 10 tribos do norte, o reino do norte, e levou esse reino cativo. Levou uma boa parte cativo, outra boa parte foram mortos, uns pela espada, outros pela fome, outros pelas pestes. E a situação ficou essa. E é dentro dessa situação que o salmista Asaf olha para tudo isso e compõe esse salmo. E escreve esse salmo. E leva esse salmo porque ele era um dirigente. Ele, como um ministro do templo de Jerusalém, ele é de linhagem de Levi, instituído por Davi para ser era uma família sacerdotal que pertencia à ordem de cantores dentro do templo. E ele então olha para toda essa situação e compõe esse salmo. E dentro desse salmo então, ele repete por três vezes: faze-nos voltar. Presta bem atenção aqui, que ele, dentro da sua ótica, dentro da sua visão, ele sabe que somente Deus consegue converter uma pessoa. O castigo em si não converte ninguém. Porque geralmente, diante de um castigo, a pessoa que é rebelde, a tendência é ela ficar mais rebelde ainda. Quando a vara chega, uma boa parte, ao invés de se arrepender, fica mais rebelde ainda. Isso não é somente a visão do sacerdote, do profeta aqui, do instrumento Asaf. É uma linha geral de outros profetas também. Que o profeta diz assim, olha, o profeta do passado diz assim, olha, quanto mais eu te castigava, você como uma novilha rebelde, mais se rebelava contra mim. Porque a tendência é essa. Se o camarada, quando ele é corrigido, aí ele se rebela mais ainda. É até uma própria ideia do escritor de Hebreus. O escritor de Hebreus assim, fala assim, olha, a correção, no momento, ela não é de alegria, ela é de tristeza. Mas naqueles que conseguem entender e colocar em prática a correção, aí é bom. Mas para quem não coloca em prática, é apenas algo que leva a pessoa a se endurecer ainda mais. Por isso que o profeta percebe isso, e ele fala, Deus, se o Senhor não nos converter, não tem jeito.
Então, quando nós estivermos preocupados com esse tema avivamento, o avivamento só existe, primeiro, pela palavra, segundo, pela oração. Aqui ele está orando, e ele está orando dentro de uma perspectiva da palavra. Ele pega a palavra, ele entende a palavra, ele compreende a situação e ora dentro da perspectiva de Deus. É igual o profeta antigo fez uma seguinte oração: Senhor, nos converte e nós nos converteremos. E ele ainda disse mais: Senhor, não endureça o nosso coração. Voltando para a história antiga do Antigo Testamento, Deus pegou e endureceu o coração de Faraó. E quem entende e compreende essas passagens, ora nesse sentido: Senhor, não endureça o meu coração. Pega o meu coração e amolda a tua maneira. Faça ele voltar dentro da tua maneira. Me dê para a igreja e dê para mim o temor devido ao teu nome. É bem verdade que também existem exortações para se andar no caminho de Deus. É lógico, está cheio de exortações. Mas aqui dentro desse texto aqui, ele não olha para as exortações. Ele olha para aquilo que só Deus consegue converter o coração malvado do ser humano. Como disse, o profeta: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Só Deus conhece. Nem nós mesmos conhecemos, sabemos o poder de maldade que nós temos, mas Deus sabe. E Deus então é chamado aqui para: faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, aí faze resplandecer o teu rosto. Aqui o autor da revista vai interpretar isso daqui como a Deus dividindo a sua glória com o seu povo. Para entender isso, o que nós precisamos compreender? O que? Existem dentro da divindade alguns atributos. E existem atributos que são comunicados por Deus para a sua criatura. Existem os incomunicáveis, que é só de Deus. Esse ele não comunica para ninguém, para nenhuma criatura. Mas tem aqueles que são comunicáveis. E dentro dessa lição aqui, um atributo que é atribuído também ao ser humano é o atributo da santidade. Santidade é um atributo de Deus, que é comunicado para os fiéis na terra. E é dentro disso aqui que ele está orando. Ele não está dando uma exortação, embora existam exortações dentro da Bíblia, e é uma mensagem bíblica para sermos santos. Mas aqui ele está fazendo um pedido e não uma exortação. Ele está dizendo: Senhor, coloca um pouco de santidade em nossas vidas, nos dê esse desejo de sermos santos, produz esse desejo dentro de nós de sermos santos, nos dê uma quedinha para a santidade, nos dê um empurrãozinho para a santidade. Por isso ele está dizendo aqui, faze resplandecer o seu rosto sobre nós. E ele repete isso por 3 vezes. Então essa é a parte central do Salmo, que é um pedido, que todo Salmo é um pedido, mas aqui é a parte central do Salmo. Então aqui na introdução, dentro dessa introdução, nós temos a situação caótica do povo de Israel. Nós temos então logo de cara o pedido do salmista para nós sermos convertidos a Deus. É uma oração, é alguém que está se colocando na brecha. O que é interceder? Interceder é sentir a necessidade e colocar no lugar, e se colocar no lugar. Oração sacerdotal. Eu estou sentindo a situação, estou vendo o problema, e dentro de sentir e ver esse problema, eu deixo de lado o apontar, o acusar o erro das pessoas,
Embora eu pegue esse erro, e peguei na introdução para dar exemplo, e os erros que cometeram no passado devem servir para nós não cometermos os mesmos erros. Mas quando eu começo a interceder, eu tenho que deixar de lado essa situação de estar apontando e me colocar como um pecador também. Embora eu não tenha feito o mesmo pecado, embora Asaf não tenha cometido o mesmo pecado de Salomão, de Jeroboão e dos demais reis, ele se coloca como pecador. Porque dentro do ensino sacerdotal, o sacerdote, em primeiro, antes de fazer um sacrifício pelo povo, ele tinha que fazer um sacrifício por si mesmo. Ou seja, em outras palavras, antes de pedir perdão pela igreja, eu tenho que pedir perdão por mim. Em outras palavras, eu tenho que corrigir a minha vida primeiro, para depois corrigir os outros. Então, se eu não reconhecer que eu sou pecador, a minha oração por intercessão, por um avivamento na igreja, já começa a perder o sentido. Nós queremos um avivamento, tem que começar em nós. Você quer um avivamento, tem que começar na tua vida. Depois, vai incendiar os outros. Mas em primeiro tem que começar em você. Outra coisa aqui, que dentro desse salmo, dentro dessa história caótica aqui, tinha pouca gente orando. Aqui só tem ele. Só tem Asaf. Orar por avivamento, dentro da história de os grandes avivamentos que houve mundiais, sempre começou com pouca gente. E a maioria dos que oraram por avivamento não viram a resposta. A resposta veio anos depois que eles oraram. Um avivalista que o pastor Pedrosa sempre anuncia aqui, Jonathan Edwards, ele foi expulso da igreja, mandaram ele embora, mandaram ele colocar a viola no saco e tocar em outro lugar. Hoje, depois de tantos anos, é que ele é tido como o maior filósofo da América. Mas foi expulso da igreja, mandaram ele embora. Mas foi dentro da mensagem dele que veio um grande avivamento na época. E ele nem teve consciência disso. A maioria dos avivamentos aconteceram dessa maneira. Quem orou não viu a resposta. Viu a resposta os que colheram o fruto lá na frente. É igual Cristo disse, falou para os discípulos: olha, eu vou enviar vocês para colher numa seara que vocês não plantaram. Outros plantaram e vocês vão colher. É assim que acontece avivamento. E dentro desse contexto aqui do Salmo 80 aqui, ele está orando com um desânimo danado. Porque tem uma coisa, hein? Quando você começa a orar e não obtém logo a resposta, você desanima. Mas como desanima? E dentro do contexto aqui do Salmo 80, ele está desanimado. Ele está tão desanimado que ele fala dentro do Salmo claramente: Deus não está ouvindo a oração do seu povo. Ele fala claramente dentro do Salmo 80. Porque orar e não ter a resposta de imediato, chega uma hora que você desanima. E orar por avivamento, pode ter certeza, quem está orando vai passar por desânimo. Passa por desânimo. Tópico 2, a grande súplica do salmista. Esta oração do salmista é resultado de seu senso de responsabilidade. Como é que está o nosso senso de responsabilidade? Bom, quem pecou foi o líder, eu não estou nem aí. Asaf poderia pensar o seguinte: olha, quem pecou foi Salomão, depois Salomão entregou o cargo dele, morreu, Deus recolheu ele, se está salvo ou não está, o debate é grande, e não vamos entrar nessa questão, vamos pensar em Asaf agora, então não estou nem aí, não foi eu que pequei, não foi eu que fiz o erro. Aí veio Jeroboão, chutou o pau da barraca, o negócio ficou pior. Aí no Reino do Sul veio o Roboão,
Então Roboão aprontou e Jeroboão aprontou. Reino do Sul e Reino do Norte aprontando. Fazendo tudo errado. Mas eu estou fazendo certo. Não tenho nada a ver com isso. Irmãos, quando uma pessoa erra dentro da igreja, o erro passa a ser de todos, é coletivo. Atinge a todos, mesmo que eu e você não tenha feito aquele erro. Mas aquilo atinge nós. Só você sair por aí e falar, eu sou da igreja tal, mas você é dessa igreja? A gente passa isso aí todo dia. Mas por causa disso nós vamos deixar a nossa responsabilidade de lado? Não. Vamos encabeçar a responsabilidade, mesmo que eu não tenha cometido aquele pecado, mas eu vou então começar a interceder pela igreja, interceder pela obra. E foi isso que levou Asaf, o senso de responsabilidade. Ter o senso de responsabilidade. A igreja somos nós. Tem conserto. Todo tipo de pecado cometido tem conserto. Deus conserta. Deus leva a pessoa que é para morte, leva para a morte, leva para o cativeiro. Deus faz o que tem que fazer, Ele corrige do jeito que tiver que corrigir. E quem ficar vivo, quem permanecer em pé, vamos fazer a nossa parte. Senso de responsabilidade. Ali estava um intercessor preocupado com o sofrimento do povo. Nessa oração temos pedido de salvação e restauração. Versículo 2, 3 e 7. Vamos ver o Salmo 80? Versículo 2, ele diz assim: perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Aqui nesse versículo tem uma ideia, a ideia de despertar, que dentro de um contexto bíblico, vamos parar e meditar um pouquinho nisso? Mandar Deus despertar. Você sabe que a própria Bíblia ensina, e Paulo ensina, que nós não sabemos orar como convém. Então existem erros na nossa oração, e dentro da oração do salmista aqui, tem uma ideia aqui, que é pedir para Deus despertar. Você já viu Deus dormir? Não tem um salmo que fala que o guarda de Israel não dorme, não cochila, não tosqueneja, ele não se cansa, ele nunca parou de trabalhar. Jesus disse assim, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa ideia de despertar, eu estava pesquisando, é uma ideia emprestada das religiões. Dentro da história das religiões, é o seguinte: tinha um reino lá que servia a um ídolo tal. Quando eles perdiam uma batalha, eles falavam, opa, o nosso Deus está fraco, nós precisamos fortalecer esse Deus. Ou a gente tem que fazer um sacrifício para ele, ou arrumar um Deus maior. Então o salmista que pega essa ideia lá de fora e coloca dentro desse salmo aqui. Será que eu estou precisando de um Deus maior? Será que eu estou precisando acordar Deus? Mas dentro de um contexto, nós sabemos que Deus, e Ele mesmo vai reconhecer, que Deus entregou a sua vinha por causa do pecado do povo. O problema não está em Deus. Não é Deus que falhou, não é Deus o culpado é o próprio povo. Mas para o povo entender, para nós compreendermos, ele pega algo lá de fora emprestado e começa então, Senhor, desperta. Sabe aquela ideia de visitar? Está escrito assim, que quando João Batista começou a pregar, todo mundo ficou atônito e falou, Deus visitou o seu povo. Por que o povo disse isso? Porque fazia mais ou menos 400 anos
que Deus não levantava profeta no povo de Israel. Aí quando Deus levantou o camarada profetizando, todo mundo, olha, Deus visitou o seu povo. Ou seja, é aquela ideia lá, ó, Deus não mora mais com a gente, Deus está distante, agora ele é visita. Quando a gente perde esse senso aí, que Deus está conosco todos os dias, aí a gente começa a orar, Deus desperta, faz alguma coisa. Mas Deus não está dormindo, é a gente que está distante dele. Nós é que estamos distante. A culpa e o erro sempre vai estar em nós e não em Deus. Mas ele está fazendo uma coisa certa, ele está orando, ele está pedindo. É igual aquela mulher de Samaria. A mulher de Samaria não entendeu nada, mas ela estava pedindo. Ela não entendeu nada do que Cristo estava falando, mas ela disse, ó Senhor, me dá dessa água. Eu não quero mais vir aqui tirar essa água. Ela não entendeu nada. Porque ela estava pensando de parar de trabalhar, de fazer o esforço físico de tirar a água. Não, ela ia ter que continuar fazendo o esforço de buscar água física. Mas ela fez uma coisa importante, ela pediu. Embora o salmista e nós não sabemos orar como convém, mas estamos fazendo uma coisa certa, estamos orando. É melhor orar do que não orar. É melhor pedir do que não pedir. Mesmo pedindo errado, vamos continuar. Não desanima não. Vamos continuar na oração. E ele está pedindo uma salvação. Ele está dizendo então, vem, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar. Aí no versículo de número 7, ele vai repetir novamente, faze-nos voltar. Ele é repetitivo na sua oração e no seu ensino, porque ele quer colocar na nossa cabeça, no nosso subconsciente, na nossa mentalidade, que nós temos que aprender a depender totalmente de Deus. Aí ele pede por salvação. 2, pedido de benevolência, presente na frase, faze resplandecer o teu rosto, como na bênção araônica, Números capítulo 6, versículo 23 ao 27. Significa que Deus, além de olhar para nós, nos dá parte da sua glória. Eu disse santidade, aqui o autor da revista está falando do atributo benevolência. É um atributo de Deus, a Bíblia atribui essa qualidade a Deus, que Deus é bom. E ele está então pedindo, Senhor, nos dê essa benevolência. Em primeiro, seja o Senhor bom para conosco e semeia dentro de nós essa benevolência para que nós sejamos bons uns com os outros e assim Deus vai trabalhando através do seu Espírito Santo os frutos em nossa vida. Porque Deus sendo bom conosco e colocando benevolência na nossa vida, nós vamos ser bons uns com os outros, e Deus então vai começar a trabalhar e agir em nosso meio através dos frutos dele. Então esse atributo ele está pedindo a Deus. O 3 aqui. Pedido de urgentes respostas, versículo 4, até quando? Lembra que eu falei que todo aquele que começa a orar por avivamento, passa por um período de desânimo? Vamos ver aqui o versículo 4, se isso é verdade ou não. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando? Até quando o quê? Te indignarás contra a oração do teu povo? O que o salmista está falando aqui? Deus não está atendendo a nossa oração. Estou pedindo por um avivamento durante um bom tempo e nada. Bem pelo contrário, tenha diminuído o número de pessoas no culto. Uns porque morreram de fome, outros porque morreram de peste, outros porque simplesmente desanimaram, outros porque abandonaram a fé de vez. Mas não é o quadro nosso, não é a nossa situação, não é a situação presente.
A gente ora e não vê a resposta, a gente desanima. Por isso que ele está perguntando aqui, até quando, Senhor? O profeta Abacuque fez a mesma oração. Até quando, Senhor, clamarei eu violência e o Senhor não vai ver? Até quando o Senhor vai permitir que o ímpio cerque o justo e no final o julgamento sai pervertido? Porque quando o ímpio está sentado no tribunal, que vem o julgamento sai pervertido. Pensa no juiz que dá o julgamento, profere o julgamento baseado em presentes. Ele aceita presentes, ele recebe presentes, ele nunca faz justiça para o oprimido, ele vende a sentença. E muitas das vezes não é isso que acontece? Em vez de ser feita a justiça, é promulgado a injustiça, é feito a injustiça. É esse o problema aqui do salmista. O salmista está olhando a situação, está vendo a situação não do reino dele, ele está em Jerusalém. Jerusalém ainda não foi invadida, mas ele está vendo a situação lá fora e está colocando a barba de molho. Se o negócio está feio lá, vai chegar em nós também. Não é aquele pensamento lá, não mexeram comigo ainda, então estou bem. Sabe aquela situação lá? Você fala para o camarada, rapaz, está uma situação brava aí, tem uma heresia, uma história aí que está acabando com a igreja. Aí o camarada responde para você, aqui comigo está tudo bem, não chegou em mim ainda, então não estou nem aí. Não estou nem aí porque você está passando. Problema seu. Se você está passando isso, é problema. Não, Asaf não pensou assim. Asaf viu o problema lá no norte e pensou, opa, vai chegar aqui também. Cedo ou tarde chega aqui também. Então, vamos buscar a Deus, e é um pedido de urgentes respostas. É aquilo que o salmista orou, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Dá-te pressa, levanta logo, se o Senhor demorar, já era. É aquilo que Maria e Marta falou para Jesus, se o Senhor tivesse vindo ontem, o meu irmão não teria morrido. Tem hora que a gente tem que estar com urgência, mas Jesus tem resposta para tudo. No tempo certo, na hora certa, Ele vai fazer. Então Ele faz a pergunta, até quando, Senhor? Versículo de número 4. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? O interessante é que uma boa parte não estava orando, mas ele considera que a oração de 2, 3 vale pelo povo inteiro. Era ele orando, era um remanescente. Era um remanescente orando, mas ele acredita que essa oração vai abranger todo o povo de Deus. Para todos, não é só nós. É uma unidade. 4 aí. Pedido do fim às necessidades. Versículo 6. A expressão mais forte aqui é pão de lágrimas, significando uma vida de tribulações em que não há festa nem regozijo, mas somente o estritamente necessário é dado por Deus. Ele reconhece que os fatos do versículo 6 a 16 são juízos merecidos. Versículo 6. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Ou seja, a nossa terra agora foi invadida por pessoas estranhas, por outros reinos. Geograficamente nós estamos falidos, geograficamente nós estamos invadidos, e as pessoas vêm e zombam da nossa cara. E a zombaria é, aonde está teu Deus? Teu Deus é fraco, você perdeu. Você perdeu a terra, você perdeu o território, você perdeu as bênçãos, sabe? Sabe, quando você olha para trás assim, e aqui o salmista vai olhar para trás. Ele vai olhar para
uma história um pouco distante, um pouco atrás de si. E ele vai reconhecer, entender e compreender que ele perdeu tudo mesmo. Que a zombaria tem um quê de verdade. Sabe quando você é atacado e você tem certeza que estão falando injustamente? E quando você tem certeza que estão falando injustamente, estão difamando, estão fazendo uma difamação ao seu caráter, à sua pessoa, e a difamação, a Bíblia ensina no Sermão do Monte, a gente se alegrar. Se alegrar, porque quando falarem mal de vós, por minha causa, por causa do meu nome, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Mas existem afrontas que não é uma difamação, é verdade. É tão verdade que Deus retirou a sua presença e entregou o povo na mão do inimigo. E agora a zombaria é verdade. E você tem que abaixar a cabeça e concordar que é verdade. E falar, realmente, olha, nós pisamos na bola. O nosso líder, misericórdia, viu? Dá até vergonha de falar que eu estava embaixo da autoridade dele. Dá até vergonha. É igual aquela história do profeta da Paraíba. O profeta da Paraíba me contou um acontecido com a família dele, que o irmão dele tinha ido viajar de carro no interior, aí o carro quebrou. E ele não tinha um centavo para consertar o carro. E ele chegou no mecânico lá e contou uma história, uma boa história, e o mecânico aceitou a consertar o carro dele e receber, sabe lá Deus quando, né? Só que depois de tudo certo, antes do mecânico começar a fazer o serviço, ele lembrou de um conhecido e falou para o mecânico, olha, eu sou conhecido do fulano de tal. Aí o mecânico olhou para ele e falou, você é conhecido desse cara aí? Pois agora nem que você me pague eu conserto mais. Mas pensa bem, quando um líder apronta e você fala que você era daquela igreja, a pessoa olha para você e fala, mas você tem coragem de ser dessa igreja? Falaram esses dias aí para Marlúcio, mas Marlúcio, você tem coragem de ser dessa igreja? É essa, sabe? A zombaria aqui é por merecimento. Não é uma mentira que lançaram contra o Reino do Norte, é uma verdade. E você tem que, você acha graça, mas o certo é fazer igual o salmista, que é chorar. É chorar, porque o negócio é feio, o negócio é complicado. Se você não acreditar na bondade de Deus, você desiste, você fala, não tem mais jeito. Esses camaradas não tem jeito não. Esse povo diz que é eleito, misericórdia numa eleição dessa. Você duvida da doutrina da eleição, você duvida de tudo. Mas ele está então aqui pedindo ao Senhor, quando que o Senhor vai deixar de dar o pão de lágrimas para nós? Aqui ele está reconhecendo que o pão de lágrimas é um castigo de Deus sobre eles. Sabe que a situação do mundo de hoje é essa? Sabe que nós estamos vivendo dias aí que estamos comendo pão de lágrimas? Olha para a situação do mundo. Olha para a situação presente. Você fala assim, ó, graças a Deus, Deus me deu o pão de hoje. Mas pode ver que é um pão contado. Graças a Deus, não tem faltado serviço, não tem faltado trabalho, Deus tem dado graça. Mas Senhor, nós queremos em abundância. Até quando que vai esse pão de lágrimas? Lá no profeta Zacarias, até um próprio anjo aparece orando dessa maneira. Misericórdia, daqui a pouco a gente vai colocar anjo como intercessor, né? Mas tem certos trabalhos de anjo aí que é uma teofania, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o anjo lá pergunta, Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso sobre Jerusalém? E foi dirigido para ele palavras boas, palavras consoladoras.
Então, de vez em quando, a gente tem que fazer esse tipo de oração. Até quando, Senhor? Pão de lágrimas, o povo sofrendo, o povo ganhando apenas aquilo necessário, só para não morrer de fome. Até quando? Precisa entrar com urgência. E precisamos reconhecer que isso é um juízo de Deus para colocar um freio no pecado do homem. E o mundo é castigado, e nós estamos no mundo e somos atingidos por esse castigo. Somos atingidos. Tanto ímpio como crente é atingido. Covid chegou para todo mundo. As doenças, quando vêm para todos. Não tem esse negócio de dizer, eu sou crente, estou blindado. Não. Muitas das vezes nós sofremos o mesmo castigo do ímpio. Muitas das vezes. E olhamos para os lares desfeitos, os casamentos desfeitos, falamos, olha, na igreja não tem diferença do casamento do mundo. Somos atingidos com o mesmo mal, com o mesmo desenfreamento. E precisamos então partir para o arrependimento e pedir um reavivamento espiritual. Tópico 3. Um Deus poderoso. Versículo 1 ao 2. Há 3 expressões que o salmista Asaf usa para descrever quem é Deus. Nelas estão as razões, porque só Ele pode restaurar. Versículo 1. Ele começa a oração com ó pastor de Israel. Note que aqui ele se dirige a Deus usando uma linguagem da cultura da época, do costume da época. Era um povo que vivia de agricultura e agropecuária. Na agropecuária, o que eles criavam? Ovelha. E ele então pega a figura do pastor e diz, olha, Senhor, o Senhor é o pastor de Israel. O que ele está dizendo com isso? O Senhor é aquele que está perto, que guarda, que protege. Adiante. Começa então a oração. Os pentecostais às vezes tem aquela conversa que não é certa, colocar Deus na parede. Não, ninguém coloca Deus na parede. Mas aqui, ousadia. Embora vai vir o desânimo, mas ele começa com ousadia. E ele começa então, o Senhor é o pastor. O Senhor está guiando, cuidando, protegendo e está perto, porque o pastor fica dia e noite com a ovelha. A ovelha não sabe se defender. E a figura do pastor é a figura que está protegendo, que está ajudando, que está guiando. O Senhor é o pastor de Israel. O Senhor é o pastor de Israel. E ele então começa desta maneira. Pastor de Israel. Deus sempre age como um pastor, que fica próximo de sua ovelha. E por isso, ouve o seu clamor. Então, ele começa com uma certeza que Deus está ouvindo, que Deus está vendo, que Deus conhece, que Deus conhece o seu deitar, o seu levantar, Deus conhece as suas lutas, Deus conhece o seu sofrimento, a sua lágrima, Deus conhece os desaforos que você recebe, Deus conhece tudo. De tal maneira que quando lançam uma coisa contra você, é considerado que é lançado contra Deus. Então nós somos chamados de menina dos olhos de Deus. Tudo isso está incluso na palavra pastor de Israel. 2. Que te assenta entre os querubins. É uma afirmação da soberania de Deus. Algo semelhante à visão de Isaías no capítulo 6. Continua no trono. Deus está no comando. Deus não perdeu o governo do mundo. O inimigo invadiu, trucidou, pisoteou, desceu o chicote, quebrou os ossos, esmiuçou, fez pó,
mas Deus continua no comando. O juízo, o julgamento vem para a purificação do verdadeiro crente, da verdadeira ovelha. O verdadeiro crente, a verdadeira ovelha, passa pelo que passar, mas chega do outro lado sendo ovelha. Ele não vai deixar de ser ovelha para ser bode, não. Não tem isso daí. Então Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no comando. Ah, mas o mundo está caótico, o diabo está aprontando, olha, as igrejas estão perecendo, o povo está perecendo. Deus continua no controle. Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Ah, mas o pastor tal aprontou. Deus continua no comando. Precisamos entender e compreender a soberania de Deus. Soberania de Deus não é um tema muito falado em púlpito pentecostal. É mais falado lá nos livros da reforma, nos reformadores. Mas é importante destacar a soberania de Deus. Pastor Paiva é um pastor muito versado nas Escrituras, e ele então cita aqui a soberania de Deus. Deus continua soberano. Por quê? Porque ele se assenta entre os querubins. Aqui o salmista está pegando uma figura da arca, que representa então o trono de Deus no céu, e Deus habita num alto e sublime trono, e em volta do trono dele está os querubins, serafins, arcanjos e anjos, e milhares e milhões de anjos. E ele está no trono. Ele continua no trono, ninguém tirou ele do trono, ele continuará no trono, eternamente no trono. Isso então tem que trazer para nós uma fé inabalável, que ele está no trono. Aconteça o que acontecer, ele continua no trono. 3. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. É a terceira forma dele descrever o Senhor. Era o costume da época associar o sofrimento de um povo ao fato de seu Deus estar enfraquecido. Já comentei isso. O salmista não pensava assim. Ele não culpa a Deus pela situação do povo. Ele está pedindo ao Senhor para que se volte para a realidade do seu rebanho e desperte o seu poder. Ele está pedindo: Senhor, tem misericórdia e faz um milagre na nossa vida. Não a nós, Senhor, mas por amor ao teu nome. É como Deus disse para o povo lá no Velho Testamento: ó, não é por causa de vocês que eu faço, é por amor ao meu nome. É por causa do meu nome. Foi essa oração que Moisés fez para Deus, quando Deus falou que não ia no meio do povo. Moisés fez essa oração para Deus: Senhor, considera que esse é o teu povo. Considera que esse é o teu povo. Foi o Senhor que foi lá e tirou eles de lá. É a oração do salmista aqui. É uma oração com base bíblica, com base na aliança. Ele está orando com base na aliança, principalmente na aliança com Davi. Lá no fim do salmo, lá, ele vai citar o homem que fortificaste para ti. Ele está falando sobre Davi, a aliança com Davi. Sabe, você aprender a orar de acordo com a Bíblia, de acordo com a vontade de Deus, é conhecer a vontade de Deus e orar de acordo com essa vontade. E essa vontade, a vontade de Deus é fazer um povo para si. Então esse povo é nós. Esse povo é a igreja. A igreja é o Israel de Deus hoje. E nós estamos aqui. Suas obras são portentosas. De um Deus assim poderoso, Israel poderia esperar grandes ações, da mesma forma que a igreja hoje espera e recebe grandes respostas. 1. A restauração do povo era um pedido inicial e principal. Ela ocorre quando as pessoas se dispõem a recebê-la.
Para que houvesse a restauração, era preciso união entre o povo de Deus e a busca de um avivamento. Então, quando nós estamos orando aqui por um avivamento, nós temos que deixar de ser bairrista. Nós temos o costume e achamos que ficamos no nosso mundinho e achamos que o nosso mundinho é isso aqui. Mas a nossa oração por avivamento vai atingir pessoas que você jamais imagina. Gente que você mais imagina. Gente que você pensa assim, olha, se eu soubesse eu nem teria orado. Mas é esse tipo de gente que vai ser alcançado. Então, deixamos de ser bairrista e vamos então pensar numa restauração universal. É Deus atingindo todas as nações, todos os lugares, todas as denominações, jogando por terra essa barreira de denominação que nós criamos. A correção, do versículo 4 ao versículo 16. O povo estava vivendo momentos de sofrimento e dor. Dá-lhes a comer pão de lágrimas e a beber lágrimas em abundância. O povo virou objeto de escárnio. Tu nos pões por objeto de contendas. A desolação do povo é muito forte. Era a correção do Senhor. Então nós temos que entender e compreender que muitas vezes desastres que acontecem nas igrejas é correção de Deus. As cartas dirigidas às 7 igrejas lá, tem uma lá que fala para o anjo, olha, arrepende-te, senão em breve virei sobre ti, e todos saberão que eu ando no meio da igreja, que eu corrijo a igreja. Se você não se arrepender, eu vou tirar ela da tua mão. Porque está cheio de gente pensando que é dono. Sabe o camarada que pensa que é dono? Daqui não saio, daqui ninguém me tira. E o que Deus faz? Manda a correção. Quando os camaradas começam a pensar que é dono, vamos, igual lá na parábola, vamos matar o filho para ficar com a herança, aí Deus manda a correção. Então a correção faz parte do trabalhar de Deus. E Pedro fala ainda mais, olha, o julgamento começa pela igreja. E se começa pela igreja, aonde vai aparecer o pecador ímpio? Onde que eles vão aparecer? No lago do fogo do inferno. Então a correção começa no nosso meio. A correção é necessária e não vamos desanimar por causa da correção. A prática da fidelidade. Deus é fiel e quer que seus filhos também o sejam. Então no começo eu falei que o salmista pede para que Deus coloque santidade na nossa vida. Agora a nossa parte é ouvir a exortação e começar a colocar em prática essa santidade, que é fidelidade, que é ser fiel. Deus é fiel e quer colocar fidelidade em nós. É lógico que isso daí varia de pessoa para pessoa, santidade e fidelidade varia de pessoa para pessoa. Uns são mais santos, outros são menos santos, mas o que importa é que sejamos santos e andemos procurando cada dia melhorar. Precisamos procurar o crescimento espiritual e não ficar da mesma maneira quando recebemos a fé há vários anos atrás, mas precisamos melhorar, temos que melhorar. Então vamos praticar a fidelidade. Os versos 8 a 11 são uma clara referência à saída do Egito e à entrada na terra de Canaã. Depois de tantas lutas marcadas pela caminhada no deserto, Israel foi plantado por Deus, o viticultor. Então, aqui ele traz então a fidelidade de Deus. Deus foi fiel, embora o povo não merecesse entrar na terra de Canaã. Deus falou para Moisés, Moisés, sai do meio desse povo, eu vou consumir todos, vou começar uma nova nação com você. E Moisés então não permitiu, não deixou. Moisés ali era um tipo de Cristo. É por causa de Cristo, ó. No fundo da história não é por causa de Moisés, é por causa de Cristo. Moisés é um tipo e o antitipo é Cristo.
Então nós temos um intercessor que não deixa ele exterminar comigo e com você, porque nós merecemos o extermínio. Mas porque nós temos tal intercessor, então Deus coloca a pessoa na terra. Colocou Israel na terra, abençoou ele e ele então retribuiu com ingratidão. Olha para a história da igreja. A igreja é diferente? Olha para a história da igreja, que a igreja foi perfeita dentro de mais ou menos 300 anos. Depois entrou um tal de Constantino, entrou um tal de católico apostólico romano, que acabou com a igreja, 1000 anos de trevas, que quase sumiram com as escrituras, e a igreja então fez a mesma coisa de Israel, afundou na idolatria. Aí quando os camaradas chegam para você, você não sabe de nada, mas sabe qual que é a primeira igreja? A primeira igreja é a católica apostólica romana. Aí você fala, é verdade, você entrou na idolatria, se afundou na idolatria, e se não fosse Deus ter misericórdia e ter feito a reforma, estava todo mundo perdido na idolatria. Deus não erra, Deus faz a parte dele. Deus fez a parte dele com Israel e Deus fez a parte dele com a igreja também. E nós precisamos olhar para o passado e estar então agora, como Deus não precisa disso, mas aqui ele está relembrando Deus. Deus não precisa ser relembrado, mas ele está fazendo isso. E ele está então relembrando Deus e falando para Deus isso, e é uma forma saudosista. Quem é que não tem saudade de 30 anos atrás aqui? Que saudade que dá, né? Daqueles encontros, daqueles trabalhos, que saudade, né? Hoje cada um para um lado, cada um para uma, sabe? Tudo espalhado, igual o Reino do Norte. O Reino do Norte está espalhado, a igreja está espalhada, cada um num cantinho, né? Vamos reconhecer que é castigo de Deus? Cada um tem uma parcela de culpa em tudo isso daí. Eu tenho a minha parcela de culpa. Eu preciso então pedir perdão. Todos nós precisamos e pedir por um avivamento com base na fidelidade de Deus. Deus foi fiel no passado e continua sendo fiel e será fiel no futuro. Deus continua fiel. Deus continua com a sua fidelidade. A aplicação. O Salmo 80 é também um pouco de nossa história. O inimigo anda ao nosso derredor e precisamos contar com a proteção do Senhor. A história de Israel foi cheia de altos e baixos. A história da igreja também. E a nossa história também. A nossa vida é cheia de altos e baixos. Precisamos reconhecer isso. E quanto a nós, se estamos nos sentindo longe dos planos do Senhor, é hora de reconhecermos seu poder em oração, pedir que seu rosto se volte para nós. Versículo 19. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Amém?